Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao nosso Altos Papos de hoje. Você nos acompanha pela Imaculada Mídia Web e também pela TV Santa Luzia. Pelo YouTube do Santuário Jardim da Imaculada, você se inscreve e confere todo o nosso conteúdo. E a nossa convidada de hoje é ela, psicóloga Érica Rodrigues, que estará aqui para falar com a gente sobre a nossa saúde mental nesse tempo de pandemia. Fique com a gente, porque aqui no Altos Papos você é sempre o nosso convidado. É isso aí, pessoal. Altos Papos de hoje já está aqui com a nossa entrevistada, Érica Rodrigues, psicóloga e também coordenadora do setor Juventude da nossa Diocese de Lusiânia, Goiás. E vamos bater um grande papo sobre isso tudo. Seja muito bem-vinda, Érica. Muito obrigada, eu agradeço a oportunidade. É uma alegria estar aqui. Eu fico muito feliz de ter você aqui, porque eu acredito que a gente pode aproveitar muito esse momento que nós estamos vivendo, de quarentenas atrás de quarentenas, de isolamento social, para dar uma olhada na nossa saúde mental, que é o tema central da nossa entrevista. Então, assim, como você tem visto, até na sua realidade de clínica, que as pessoas estão enfrentando essa nova realidade? É um desafio para todo mundo, né? Para nós, para as pessoas que já estavam em algum sofrimento mental, é um desafio geral, porque é algo muito inesperado, ninguém estava preparado para uma pandemia, ninguém nunca está de fato preparado para algo tão imprevisível como isso, mas a verdade é que chegou, é uma possibilidade da vida humana, né? Nossa aventura humana tem dessas coisas, enfim, aconteceu e agora o nosso desafio é realmente lidar da melhor maneira possível com isso. É natural que as nossas emoções nesse momento se apresentem um pouco desordenadas, é natural que a gente se sinta assustado, triste, com medo, ansioso, mas é nessa hora que a gente precisa lidar, quando elas aparecem, né? Quando as emoções aparecem, é aí que a gente precisa dar uma maior atenção. Então, nesse momento, a gente precisa realmente fazer esse olhar de autopercepção, né? Olhar para dentro de nós, para a gente conseguir falar sobre isso, para que a gente consiga tomar as medidas necessárias. É verdade, assim, eu tenho percebido que os sentimentos estão muito aflorados por essa realidade, pessoas que não sabem lidar muito bem com as restrições sociais. Então, eu queria saber de você, assim, como podemos lidar melhor com essas restrições, até evitando crises psíquicas? Sim. A gente está precisando se readaptar dentro das nossas casas, né? Fazer tudo o que a gente fazia fora das nossas casas, agora dentro. Inclusive, trabalhar, o nosso lazer, todos os momentos que a gente antes conseguia distribuir, né, em vários locais, agora precisa acontecer tudo dentro da nossa casa. E a ideia é que a gente consiga gerar realmente uma rotina cuidando de todas as dimensões da nossa vida dentro de casa. É um desafio ficar dentro de casa tanto tempo, mas a gente entende como isso é necessário nesse momento e por isso a gente precisa observar como que é a nossa rotina, como que é a nossa vida e colocar em prática todos os cuidados em todas as dimensões da nossa vida, que eu acho que daqui a pouquinho a gente vai falar, né? Com certeza. E algo que poderia ser uma grande oportunidade de amar a família tem se tornado um grande susto e um grande não saber o que fazer. Como alimentar os nossos hábitos saudáveis, assim, como fazer com que essa oportunidade vire a chave, ao invés de ser uma grande ameaça à vida humana, se torna, na verdade, um reavivar. Eu acho isso muito interessante, né? Nesses momentos assim de crise, vou falar dessa forma, a gente tem essa oportunidade de fazer diferente, né? De rever o que é realmente importante, de adquirir novos hábitos ou de fortificar os que a gente já tinha, né? Agora nós não temos opção. A gente tem que olhar para essa família, a gente tem que olhar para si próprio. O que já estava um pouco difícil pode naturalmente ficar ainda mais difícil ou não. Ou a gente pode aproveitar esse momento para consertar as coisas, né? E para que a gente faça isso, a gente precisa ter em mente que nós somos seres multidimensionais. O que é isso? A gente é formado por 4 dimensões. A própria OMS, a própria Organização Mundial da Saúde, em 98, ela inseriu mais uma categoria nessas dimensões que são biológica, mental, social e espiritual, que em 98 foi inserida a dimensão espiritual. Então, o que a gente precisa fazer agora? Cuidar dessas 4 dimensões de maneira igual.
né? Às vezes a gente tende a cuidar mais do que é visível e material, o corpo, por exemplo. Mas a gente precisa cuidar também da dimensão psicológica e também da dimensão espiritual. Então, esse momento exige ainda mais que nós cuidemos dessas dimensões. A gente precisa fazer isso a vida inteira, em todos os momentos, sempre. E esse momento que nós estamos passando é ainda mais desafiador, então a gente precisa de mais dedicação, mas a ideia é que isso se perdure para sempre, que a gente consiga cuidar do corpo, da mente, das nossas relações e também da nossa espiritualidade. Tocou num ponto muitíssimo interessante, assim, eu estava refletindo sobre essa questão dos aspectos da estrutura do ser humano. E eu estava assistindo uma live ontem com o Padre Marcelo, lá de Santo Antônio Descoberto. Padre, sua bênção, será um prazer tê-lo aqui conosco para bater um altos papos. E uma das pessoas que estavam acompanhando perguntou assim, até em tom de brincadeira, como é que eu faço para não divorciar do meu marido nessa quarentena, né? E todo mundo riu daquilo, percebeu que era cômico e tal, mas desperta a atenção, peraí, até onde vai o meu amor pelo meu marido, pela minha esposa, pelos meus pais, pelos nossos idosos, quando a gente está diante de uma situação assim, que os sentimentos estão aflorados. Então, como é que fica essa estrutura do ser humano para viver essa harmonia novamente, né? A crise ela tende a evidenciar aspectos frágeis, né? Então, o que já não estava muito bom pode piorar. E é o que a gente está vendo, né? Os nossos idosos são vulneráveis, é uma idade, né? Um tempo da vida, uma fase da vida que a gente está vulnerável. Sempre foi assim, só que agora a gente está se debruçando mais nisso porque eles são, inclusive, os mais vulneráveis ao vírus que está nos acometendo, né? Então a gente começou a olhar para isso. Só que essa é a questão. Já existiam aspectos que a gente precisava estar mais atento e agora a gente não tem essa opção. A gente tem realmente que ficar mais atento. E as nossas relações, né, que o homem definitivamente não é capaz de viver sozinho. A gente sabe que a solidão ela é um aspecto de adoecimento psicológico. Então, as nossas relações elas precisam do cuidado, da nossa atenção, de maneira que a gente consiga associar as nossas relações como um aspecto da nossa saúde, né? Porque é de fato. Então, a gente precisa investir no nosso diálogo, na nossa comunicação não violenta, investir, né, na nossa transparência para que a gente consiga dizer para o outro como que eu me sinto e a partir disso a gente conseguir perceber o que ali está em comum, o que pode ser mudado. Então, o diálogo é uma ferramenta indispensável para tudo e nesse momento a gente precisa investir ainda mais nele, né? Porque não tem a opção de ficar ainda mais isolado, né? No quarto, por exemplo, enquanto o outro está no outro quarto. Então a gente precisa investir no diálogo como uma ferramenta para a manutenção da saúde das nossas relações. Isso é algo que eu conversando com meus avós, com tios mais velhos, eu fui percebendo que era uma prática da família. As pessoas se sentavam à mesa ou em qualquer outro ambiente e começavam a falar sobre as histórias da própria família, sobre as suas raízes. E isso falta na sociedade atual. Encontrar nos nossos idosos a nossa história, a nossa identificação, a nossa raiz. E isso tem caminhado então para que a gente revivesse essas boas práticas. E isso tem feito com que as pessoas evoluam para o bem na sua avaliação psicológica. Não sei ter percebido isso também? Sim, e essa é uma ótima dica, que a gente consiga se assentar e realmente reviver essas memórias, conhecer as nossas raízes. É tão gostoso quando a gente senta, né? E aí o pai vai contar de uma história da infância, o avô vai comentar de como foi aquela história. Então, esse é um exercício que a gente pode fazer nas nossas casas. Lembrar, às vezes, pegar as fotografias e revisitar e lembrar. Então, naturalmente a gente vai sentir um bem-estar, né? Assim, revisitando momentos felizes, conversando. E essa é uma prática que falta por causa da nossa correria, por causa do nosso distanciamento por conta dessa correria. Agora a gente está se reaproximando dentro de casa, se reaproximando remotamente também, né? Então, eu acho que esse é um exercício ótimo para a gente fazer nesse tempo, né? É verdade, a garotada que está acompanhando aí, ó, abre o álbum de fotografia, aquela foto que sua mãe colocava você vestido de ursinho de pelúcia, daquela marca de leite famosa. Todo mundo tem esse tipo de foto. Liga para os seus avós, acho que é uma grande dica. E aí eu fiquei refletindo assim, quarentena versus quaresma, o nosso lado espiritual. Como alcançar a saúde espiritual?
Esse é um aspecto muito importante, porque essas outras dimensões da vida humana, elas são às vezes mais palpáveis, né? A biológica, a social, a mental nem tanto, a gente não tem dado tanta atenção a ela, mas até um pouco mais. Hoje a gente está vivendo um advento maior dos profissionais do desenvolvimento humano, né? Mas a espiritual ainda fica um pouco a desejar. A espiritualidade, ela é uma experiência de contato, né, com algo que nos transcende, ou seja, algo que vai muito além das nossas capacidades. Então, é extremamente necessário porque a gente compreende que viver vai além do que é compreensível, além do que é palpável. A espiritualidade é isso, né? Então, olhar para a espiritualidade nesse momento é também uma emergência. Para nós, católicos, inclusive, que estamos vivendo esse tempo quaresmal, exige de nós uma reeducação dos nossos sentidos, porque agora a gente não está mais sentado ali na assembleia, né, próximo ali do sacerdote, agora a gente está nas nossas casas assistindo às celebrações, então a gente precisa reeducar mesmo os nossos sentidos. Na verdade, sempre, para viver as celebrações, né, o culto, para viver a nossa prática religiosa, a gente já precisa de uma reeducação dos sentidos, né? Porque nós somos facilmente distraídos, a gente não consegue captar tudo o que está acontecendo ali. E nesse momento, ainda mais, porque agora é diferente o jeito que a gente vai celebrar, o jeito que a gente vai viver o nosso culto, né? Então, nessa quaresma, a gente precisa realmente tirar ali dentro da nossa rotina os nossos momentos, para que a gente consiga se dedicar a isso, a essa conexão com o transcendente, né? Com Deus que nos transcende. Então, a ideia é realmente que a gente se dedique a esse aspecto nesse momento especial para nós católicos, mas em todos os momentos da vida. Então, Érica, assim, eu tenho percebido que nós temos transmissões das Santas Missas diariamente aqui pela Imaculada Mídia Web, programação durante toda a semana, e em várias paróquias na região também. E isso é uma nova forma da gente alcançar o nosso culto, como você falou. Isso é o que chamamos de ressignificar a vida de oração? Sim, eu acho que essa é a palavra-chave para tudo nesse momento. A gente está precisando ressignificar várias coisas, né? Inclusive a vida de oração, inclusive a prática da espiritualidade, né? Então, é dar um novo olhar, um novo significado para aquilo que às vezes estava tão automático, né? Assim, o horário que eu ia para a igreja, o horário que eu fazia tal coisa. Agora a gente está precisando realmente dar um novo significado para essa vida de oração, para essa... Porque, inclusive, é um fator de promoção de saúde. A gente tem vários artigos científicos que mostram, né? Tanto na aderência aos tratamentos, quanto na força para encarar o sofrimento, a espiritualidade ela é um combustível, um fator de suporte primordial. Então, a gente sabe que pessoas que praticam uma fé, que têm uma fé, elas conseguem passar por períodos de sofrimento com um aspecto diferente, de uma forma diferente, às vezes muito mais suportável, né? Então, a fé é um suporte. E nesse momento que nós estamos enfrentando, é fundamental que a gente se dedique a isso, né? Porque vai nos ajudar. É um suporte que nos sustenta, literalmente. É um suporte que sustenta. Eu achei incrível que eu vivi uma experiência familiar nos últimos dias em que nós reunimos por videoconferência, cada casa entrou ali ao vivo na chamada e rezamos o terço em família. Era algo que não acontecia há muitos anos e essa pandemia permitiu, digamos assim, que isso acontecesse. Inclusive, eu quero até lançar um desafio agora ao pessoal que está acompanhando a gente. Para quem estiver rezando o terço em família, postar aí com a hashtag Altos Papos, que a gente vai estar repostando, especialmente no Instagram. A gente vai estar repostando para todos aí, especialmente para os jovens do setor juventude, que é o próximo papo que a gente vai bater aqui agora. Acho que a gente já pode virar essa chave e falar sobre essa sua experiência como coordenadora do setor juventude na nossa Diocese de Lusiânia, Goiás. Como surgiu isso, o que é o setor juventude e que, inclusive, alcança e abraça nós aqui da Juventude da Milícia da Imaculada. O setor juventude ele é um organismo da igreja no Brasil para a juventude, para assessorar a juventude, assistir a juventude. Então, é o olhar da igreja que sempre é presente, né, esse olhar para a juventude. Aqui na nossa diocese, ele foi fundado, vamos dizer assim, em 2015, após a chegada de Dom Valdemar,
que começou a articular esse trabalho, né, com a juventude. Então, é um organismo que une, que aproxima, que articula a evangelização para a juventude. Então, a gente tem, graças a Deus, muitos movimentos e pastorais e grupos e iniciativas que evangelizam a juventude, e o setor juventude ele serve como um apoio, um suporte para essa evangelização. Então, é um lugar de encontro entre todos que trabalham com a juventude, para que a gente tenha momentos em comum, para que a gente faça trocas que são ricas. É basicamente isso, o setor juventude. Que alegria. Então, aproveitar e mandar um abraço especial, né, a todos os jovens do setor juventude, especialmente os coordenadores que acompanham esse belo trabalho em suas realidades paroquiais. E também a irmã Gilda, que novamente citamos a irmã Gilda. Queremos a senhora aqui para bater altos papos. Como que tem sido esse trabalho unido à irmã Gilda e como vocês têm enxergado assim, a aceitação dos jovens dessa nova dinâmica? A irmã Gilda é a nossa assessora, então é também a voz da igreja conosco, né, como religiosa. E é um trabalho de alcance, né? Nós estamos no território da Diocese de Lusiânia buscando alcançar todas as iniciativas para dar o suporte necessário para que essa evangelização seja cada vez mais eficaz, já que ela é urgente. A evangelização da juventude é urgente, né? E para que ela seja eficaz, a gente busca dar, né, enquanto igreja, esse suporte para as lideranças, né, para todas as iniciativas que evangelizam. Então, a gente tem projetos para assessorar, a gente busca escutar o que o Papa está dizendo, busca escutar os direcionamentos do nosso bispo, Dom Valdemar, que tem um olhar muito carinhoso para a juventude, que se dedica muito para a juventude também, que nos acompanha de perto, inclusive, que nos ajuda na idealização, na inspiração, que nos realmente inspira nos projetos, e por isso é um trabalho muito gratificante, assim. Eu me sinto honrada de fazer parte dessa equipe nesse tempo da minha vida. É desafiador porque nós somos desafiados por nós mesmos enquanto jovens. A juventude é uma etapa da vida intrigante, interessante e desafiadora, né? Então, é um trabalho muito especial. É muito justo citar essa atuação do Dom Valdemar, porque ele se faz muito presente, muito acessível, e isso revela o lado jovial dele, né, que isso é escancarado pelas ações dele em relação a nós, jovens, e ele traz uma mensagem de incentivo muito forte para a gente, né? Como é que ele tem enviado tanto você como os demais colaboradores, especialmente nessas oportunidades em que a maioria desses coordenadores se encontram, como os acampamentos, como os retiros? Do Valdemar é muito jovem, né? E enquanto você me falava, eu lembrava do livro recente do Papa Francisco, que tem o título Deus é Jovem, né? Jesus é a nossa juventude. Então, nada mais justo que Dom Valdemar ser realmente jovem, né? O olhar de Dom Valdemar para a juventude, ele é muito simples, é um olhar que percebe que a relação entre os jovens é um fator de evangelização. Então, a gente está buscando incentivar essa aproximação entre os pequenos grupos, né, para que haja realmente uma amizade que possa ser um suporte na fé, inclusive para a caminhada de fé, na verdade. Então, esse é o olhar dele. Ele tem nos incentivado a criar projetos que gerem realmente interação. Hoje, a juventude, nós somos interpelados pela tecnologia, então, às vezes, a gente corre o risco de estar ali no nosso quarto o tempo inteiro conectado através dos nossos celulares, e isso pode aproximar, mas pode distanciar. Então, a gente tem buscado iniciativas que gerem essa interação, que gerem amizade, que gerem vínculo, porque a gente entende desde os primórdios da igreja, né? Desde as nossas, enfim, da igreja primitiva, o laço é um fator de proteção, é um fator de incentivo. Então, os nossos projetos buscam essa interação. Dom Valdemar olha para nós e nos incentiva que a gente gere entre os jovens esses laços, né?
E tudo em torno da palavra de Deus, que é o nosso principal alimento, tudo em torno da mesa, da refeição, né? São coisas muito simples, então ele está nos apresentando um modo simples de evangelizar, sem que a gente precise de tantos artifícios, mas de maneira muito eficaz, que a gente consiga estar próximo, que a gente consiga crescer juntos, que a gente consiga viver a palavra no nosso dia a dia. É incrível que essa mensagem do Papa, ela de fato nos incentiva a nos tornar protagonistas, a estarmos à frente dessa missão. Inclusive este programa também foi muito incentivado por conta dessa mensagem apostólica. Mas assim, ele fala mais, não é? Ele pede um aprofundamento nosso fundamentado. Então assim, como que você enxerga que podemos passar isso para os nossos jovens que estão, por exemplo, chegando agora num grupo de oração? Dom Valdemar, ele tem insistido conosco que a gente beba da fonte, que é a palavra de Deus, né? Então, nós estamos vivendo uma redescoberta da palavra de Deus, de maneira que a gente consiga, muito além de compreender, e isso é um paradoxo, a nossa exigência hoje não é que a gente compreenda a palavra de Deus, mas é que a gente seja compreendido por ela. É como se a palavra chegasse para nós e nos abraçasse, e nós nos reencontrássemos, nos reconhecêssemos na palavra. Então, é um exercício diferente. Na medida que nós começamos a fazer o nosso estudo da palavra, ler a palavra, inserir ela no nosso cotidiano, todos os dias, realmente ter uma experiência com Jesus Palavra, na verdade, nós não estamos querendo aprender realmente em primeira instância. Na verdade, a gente quer ser reencontrado, a gente quer ter um encontro de fato. E aí a palavra tem muito a nos dizer, nós temos a dizer a palavra, e aí a gente estabelece uma relação. E esse é um desafio que Dom Valdemar nos lança, que a gente consiga viver um relacionamento com a palavra de Deus, muito além de somente ler, muito além de tentar compreender, de extrair uma ideia, é realmente ter um relacionamento. Sim, eu tenho percebido com essa experiência de coordenação de grupo jovem, de ministrar a palavra em alguns lugares, que os jovens, até por esse exercício que falta, de estarmos em família, conhecendo a raiz da nossa história, das nossas famílias, como chegamos até aqui, essa perda de comunicação entre as pessoas dentro de casa tem refletido diretamente na atuação do jovem. Então, ele sofre muito lá fora e depois vem viver essa reconstrução aqui. E antigamente eu acredito que muitos já vinham primeiramente aqui, bebia da fonte, depois se deparavam com os desafios lá fora. Então houve uma inversão deste ciclo, não é? Então é um grande desafio a gente conseguir acolher essas pessoas que já viveram um sofrimento lá que o mundo oferece e depois vem passar por essa reconstrução, mas não para ser compreendido só com aquilo que te é viciante, mas para se deparar com a verdade que te confronta. Então, como é que fica assim a mente do jovem na sua visão quando ele se depara com a verdade que não está ali para maquiar os erros dele, sim para transformá-lo completamente de vida? Isso é muito dinâmico. A evangelização é muito dinâmica. Em todo momento, em todas as gerações, houveram desafios diferentes. E esses são os nossos desafios atuais, né? Por isso, apostar no relacionamento, porque muitas vezes a religião, a fé, a crença nessa nossa geração, ela é vista como algo ultrapassado, né? Porque nós, às vezes, não temos a compreensão de que, na verdade, isso é relacionamento, e quando a gente fala de relações, nunca dá para ultrapassar, né? É sempre novo, as relações são sempre novas. Então, a gente aposta nisso, nas relações como maneira de atrair esse jovem, maneira de cuidar desse jovem, de cuidar-nos uns dos outros. Todo mundo precisa de cuidado, na verdade. Então, a gente faz realmente essa dinâmica diferente. A gente já não cresce mais, muitos de nós não crescem mais numa família religiosa. A gente não tem mais a religião como um valor realmente pregado atualmente. E o nosso desafio agora é evangelizar para alguém que não teve essa base, né? E, na verdade, isso é muito genuíno e muito legítimo. A evangelização é para isso mesmo, né? Então, a gente está pegando, atraindo, conversando, dialogando com pessoas que não têm uma base católica, que não têm uma base religiosa, e está fazendo essa nova redescoberta. A gente está
criando novos mecanismos, e isso é ainda novo, né? Porque se a gente for parar para pensar, muitos de nós, eu, você, muitos dos que estão nos assistindo, ainda que sejam jovens como a gente, nasceram sim em um berço católico, ainda tem sim um incentivo para viver a religião. Só que muitos outros não. Então a gente precisa se reinventar, entender que, porque às vezes a gente vai pregar e a gente já tem o pressuposto de que aquela pessoa já conhece. Então, às vezes, a gente pode contar, por exemplo, um episódio bíblico de maneira mais superficial, porque a gente entende que o outro já sabe. E agora a gente está precisando lembrar que não. Às vezes é o primeiro contato daquela pessoa, não é? Exatamente. E aí a gente precisa usar uma linguagem diferente, né? Ter paciência com os processos das outras pessoas. Eu acho que essa é uma palavra primordial na nova evangelização. Eu preciso ter paciência com o processo da outra pessoa, porque às vezes, por nós estarmos acostumados com esse berço, com essa pessoa que já tem ali uma catequese na infância, a gente espera que ela já seja convertida, né? Que a gente seja já convertido. E agora a gente precisa ter paciência com o processo das outras pessoas e com o nosso próprio processo também. A nova evangelização, ela propõe que a gente crie laços antes mesmo de apresentar Jesus. As pessoas precisam se sentir realmente amadas, realmente queridas. E esse é o ambiente perfeito para pregar Jesus, porque afinal, como João escreve, Deus é amor, né? Então a gente precisa criar esse espaço. E sinto assim que estamos vivendo uma missão bem semelhante à dos apóstolos, porque eles não pregaram simplesmente para quem viu Jesus passar, eles pregaram depois para muitas nações que nunca tinham ouvido falar dele, e eles tinham que ter essa paciência apostólica. Então, parece que o tempo se renova, não é uma tradição que vai se renovando a cada momento dado da história. Isso é incrível. Eu queria pedir para você dicas de como a gente pode, o jovem que está nos acompanhando, a família que tem um jovem que está nos acompanhando, como é que a gente pode, então, tentar preparar esse terreno para ele de uma maneira mais saudável, de uma maneira mais que respeite o tempo dele e que, ao se deparar com as situações que ele apresenta, a gente também confirme o nosso testemunho pela prática. E isso é mais fácil do que a gente pensa, Sanches. É um exercício muito fácil. Nós precisamos praticar a escuta ativa. Então, para que a gente crie esse espaço de comunhão, de relacionamento, a gente precisa escutar o que o outro tem a dizer, ainda que eu não concorde com o que o outro está dizendo, ainda que não faça sentido na minha perspectiva o que ele está trazendo, eu preciso escutar. Os nossos jovens, apesar da gente perceber que eles estão muito no celular, o celular é uma manifestação, as redes sociais é uma forma dele falar, é uma forma dele se manifestar, dele se apresentar. Então, o exercício mais simples e primordial nesse processo é realmente a escuta. Às vezes a gente, antes mesmo de apresentar Jesus, escutar o que aquele jovem já tem, o que ele traz, quais os questionamentos que ele tem. Os traumas que ele viveu. Né? Exatamente, sem necessariamente precisar responder. Nós somos muito ansiosos por responder. Então, as pessoas vêm falar com a gente já quer emitir uma opinião, a gente já quer dar uma resposta definitiva para aquele problema, quando, na verdade, o que nós realmente precisamos é escutar. Às vezes a gente só precisa escutar. E talvez quando a pessoa encontra em nós um espaço de escuta, aí ela já começa a estabelecer um vínculo. E aí a gente já começa a ter um campo. A brecha perfeita, né? Para a gente plantar. Incrível. Assim, até as equipes de Nossa Senhora, os casais que integram isso, vivem esse exercício, né, da escuta como um relacionamento. Então eles devem estar até se identificando, quem acompanha aí. Mas, em relação ao jovem, parece que isso vai um pouquinho mais além. A gente tem que entrar também nessa realidade, por exemplo, midiática, a gente tem que evangelizar pelas redes sociais, e o setor de juventude faz isso bem legal também. Então, eu queria pedir para você passar para a gente qual é o planejamento do setor de juventude para esse 2020 e como que isso vai fazer um link com a nossa nova mídia social. Nós estamos buscando, nesse ano, implementar ainda mais em outras paróquias o nosso projeto já existente, que é o projeto Jovens em Missão,
que é um projeto formado por 3 etapas, que busca justamente essa relação entre os jovens, formando pequenos grupos. Nós temos dentro desse projeto, nessas 3 etapas, uma ferramenta de evangelização, que é a ferramenta do Alfa. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para o pessoal de Sobradinho, da paróquia do Padre Júlio, que tem nos assessorado no uso da ferramenta Alfa. A Ana, que é uma querida, que tem nos ajudado, que esteve recentemente conosco aqui na Diocese. E o Alfa é uma ferramenta de evangelização que usa as tecnologias, que usa, enfim, o audiovisual. E tem sido uma experiência muito fecunda, muito diferente, muito boa. Então, a gente está vivendo esse projeto. Além disso, a gente tem uma agenda, né, a cumprir esse ano ainda. Nós temos um congresso diocesano que vai acontecer em outubro. E o nosso principal objetivo nesse ano é estar próximo das paróquias, dos grupos, é realmente poder escutar. A gente tem também a ansiedade de ter algo a oferecer, mas a gente sabe que a gente precisa escutar antes. Então, a gente realmente quer alcançar novos territórios, conhecer novas realidades. O próprio Dom Valdemar tem feito isso na visita que ele faz às nossas foranias, às comunidades. Então, a gente realmente quer escutar. Quer estar próximo, quer ser um suporte não só de ter algo para que a juventude faça na diocese, mas também de que a juventude colabore com o trabalho da igreja, no sentido de sugestões, no sentido de novas ideias realmente. Muito bem, assim, eu quero até aproveitar para te parabenizar pelo incentivo que tem sido dado aos Dia Nacional da Juventude que a gente tem vivido aqui na cidade ocidental, na nossa cidade. Ano passado foi uma experiência incrível. Quero até aproveitar para também registrar um abraço para a Laurinha, para o Yuri, da Paróquia Santo Antônio, aqui da cidade ocidental, que junto comigo, Eric e Leonardo aqui no santuário, trabalhamos em conjunto e foi uma experiência que os jovens acolheram com muito fervor. Então, fica aí também, né, esse desejo de repetirmos situações como essa, especialmente o Dia Nacional da Juventude, porque muitos jovens nem sabem que existe esse dia, e esse dia é celebrado aqui com muito fervor na Diocese. Né? E a palavra é essa, celebração, né? A gente precisa celebrar a juventude. A juventude é graça de Deus, porque Deus é jovem, como diz o Papa Francisco, né? Então a gente precisa realmente celebrar, sair dos nossos muros e celebrar uma juventude, não somente a juventude que é católica, mas a juventude como um todo, porque a juventude é um campo muito fértil, né? É um campo para Jesus. Então, a gente precisa celebrar realmente. Verdade. E aproveitando o lado Érica psicóloga com o lado Érica missionária, eu queria que você deixasse algumas dicas para o pessoal de como fazer essa autoavaliação, de como eles estão vivendo esse tempo da quarentena, daquilo que talvez eles possam melhorar. Acho que tem gente aí se perguntando, meu Deus, será que eu estou fazendo as coisas como deveria ser, como o Evangelho me convida? Então, dou esse espaço para você dar algumas dicas para mim e para todos nós. Se perguntar já é um bom começo. Eu preciso estar vigilante, me perguntando como que eu estou, que emoções estão aparecendo, o que se passa pela minha cabeça e ser muito honesto na hora de observar isso. Será que eu estou com mais medo do que eu gostaria? Será que eu estou mais triste do que eu deveria? E assumir, aceitar essas emoções. Para que eu mude qualquer coisa, primeiro eu preciso aceitar. Então, aceitar que eu estou assustado vai me ajudar a refletir. Por quê? O que a minha cabeça está dizendo? E aí, um exercício muito simples que eu uso na minha prática na clínica é buscar as evidências que comprovem os meus pensamentos. Se existe realmente motivos, fatos que façam com que eu sinta tanto medo, por exemplo, eu tenho que fazer algo a respeito. Mas muitas vezes não existem evidências que me gerem esse pensamento, né? Muitas vezes não existem fatos que me digam que eu devo realmente estar da forma como eu estou. E quando eu começo a fazer esse balanço com o meu pensamento, o que é real, o que não é, eu consigo extrair ali um comportamento melhor. Vou te dar um exemplo. Tenho medo de morrer, estou com medo de morrer, que é um medo muito comum nesse momento que nós estamos passando. A gente vai ter, inclusive, um aumento muito grande nos casos de pânico. As organizações na saúde estão prevendo isso. Eu tenho medo de morrer.
Ok, primeiro eu aceito. E aí, às vezes, a minha cabeça começa a dizer: meu coração já tá tendo um infarto, né? Minha respiração tá esquisita. Eu realmente vou morrer. Peraí, né? Será mesmo? Na minha condição de saúde, eu tenho aí alguma característica, algum ponto que diga: opa, meu coração realmente sofre de alguma coisa? Ou será que é por conta da minha emoção de ansiedade? E aí eu vou fazendo esse balanço e vou conseguindo me manter um pouquinho mais tranquilo. Uma outra questão, aquela frase que a gente escuta desde sempre: mente vazia é oficina do diabo, ela é real, É verdade. né? Então, o que eu preciso fazer? Ter uma rotina bem estabelecida. Fazer coisas, separar ali no meu dia momentos em que eu vou cuidar do meu corpo, momentos em que eu vou cuidar do meu quarto, momentos em que eu vou estudar, momentos em que eu vou trabalhar, momentos em que eu vou me relacionar com os meus. Então, se eu conseguir gerar uma rotina em que eu cuide daquelas 4 dimensões da vida humana, eu vou promover um bem-estar integral, não só mental, né? Integral. Então, eu preciso ter uma rotina, ocupações que sejam aquelas obrigatórias, mas também aquelas de lazer. E eu preciso também, além de tudo isso, e como eu falei no começo, de estar atento ao que eu estou sentindo, ao que eu estou pensando, eu preciso também permitir essa transparência, essa autocompreensão. Né? Às vezes a gente até consegue ser compreensivo com o outro, mas a gente pode se tornar o nosso pior inimigo. Então eu preciso ser compreensiva comigo mesmo, né? É o que a gente chama de capacidade continente, de conter aqui e dizer às vezes para mim, tá tudo bem. Tudo bem se sentir assim. Chora aí um pouquinho, mas depois lavo o rosto e vou escutar uma música, por exemplo, né? Então, a primeira dica que eu te dou é realmente que você avalie as evidências do seu pensamento, porque ele pode nos causar muito Sempre com pânico, sinceridade, né, consigo mesmo. buscando a realidade. O que é realidade? Fatos. Você que é do direito sabe que contra fatos não há argumentos, é o que a gente escuta, né? É, quase sempre. E aí, quando eu procuro fatos, eu estou dizendo para o meu pensamento: vem aqui para a realidade, vamos puxar aqui para a realidade, para o que é real, porque senão eu posso começar a criar uma fantasia, né? Eu posso começar a criar aqui argumentos realmente que podem me desestabilizar. Então, primeiro eu preciso encarar o meu pensamento e ver o que é verdade nele. Depois eu preciso ter uma rotina. E aí, às vezes, a gente está vendo aí no Instagram as pessoas postando a sua produtividade, postando tudo isso. Isso pode nos gerar algum tipo de angústia, mas a rotina não precisa ser também aquela coisa que em minuto eu tenho algo para fazer. Eu preciso simplesmente ter produção, fazer coisas no meu dia a dia. Então, preciso ter uma rotina. E, por último, ser compreensivo comigo mesmo, aceitar, né? Às vezes me consolar como eu faria com uma outra pessoa. Muito bem, digamos que eu chego à conclusão de que não está legal, não estou bem e sozinho não consigo resolver este problema. O que devo fazer? Procurar ajuda profissional. A gente precisa realmente quebrar o tabu na psiquiatria, na psicologia, Depois sobre. desse papo aqui, eu já vou marcar uma consulta com a Hebe. A gente precisa reconhecer os nossos limites. Eu costumo dizer, se você tiver uma dor muito forte no joelho que te atrapalha a andar, com certeza você vai procurar um médico ortopedista, né? E muitas vezes a gente tem uma dor emocional, tem um problema que eu não estou conseguindo lidar e que eu estou empurrando literalmente com a barriga. E isso não pode acontecer, porque os prejuízos são imprevisíveis, inclusive. Eu preciso realmente procurar ajuda profissional. Então, se você, além dessas dicas, não está conseguindo cumprir essas dicas, por exemplo, não está conseguindo lidar com a sua emoção, está realmente muito aflito, muito angustiado, está desenvolvendo sintomas físicos e psicológicos, procure ajuda. Procure. A gente tem hoje, né, como nós estamos vivendo num isolamento social, muitos psicólogos pelo Brasil inteiro que estão fazendo atendimento social, muitos que estão oferecendo um serviço muito acessível, porque isso é preconizado no nosso código de ética profissional. Então, a gente tem gente para ajudar. Então, procure ajuda profissional se você está passando por algo do tipo. É isso aí, tem muito esse preconceito entre os homens também, né? Então, os cabra machos que estão acompanhando aí, não é frescura, é crescimento, oportunidade de crescimento emocional. Procure ajuda profissional se for necessário. E você está atendendo por
ligação de vídeo, não é isso? Isso mesmo, a gente está usando ferramentas de chamada de vídeo, porque a gente precisa ver o nosso paciente, a gente precisa, e as sessões têm sido assim, né? Remotamente. Meu paciente lá na casa dele, eu na minha casa, e a gente tem conseguido estabelecer esse vínculo necessário para a terapia. Eu queria só aproveitar o seu gancho, Perfeito. Sanches, sobre os homens, né? A masculinidade ela é cercada e cheia de tantas características positivas e também negativas, mas na tentativa de se reafirmar, muitas vezes o homem se torna ainda mais vulnerável. Como que a gente sabe disso? A população carcerária é majoritariamente de homens. As pessoas que o maior número de pessoas que morrem no trânsito são homens. As pessoas que mais sofrem com a dependência química são homens. Então, os autores de violência que mais se envolvem em brigas, por exemplo, são homens. Então, a gente está vendo que a masculinidade, na tentativa de se reafirmar e de ser homem, de descobrir o que é homem, se torna ainda mais vulnerável. Então, na tentativa de não parecer vulnerável, o homem fica mais vulnerável. Então, é importante a gente repensar a masculinidade também, né? E repensar como a gente pode ser humano, reconhecendo as nossas potencialidades e limites e lidar bem com isso. Então, é um convite, né? Como você falou. A terapia é para homens também. Na verdade, eu tenho a experiência de muitos pacientes homens. Eu vejo que tem muita gente consciente, procurando cuidar-se. E isso é muito importante, porque, de novo, eu estou te apresentando fatos. Né? A vulnerabilidade masculina, ela nasce na tentativa de parecer não vulnerável. E quando, na verdade, a gente pode aproveitar dessa vulnerabilidade para se cuidar. Perfeito. E recorramos ao exemplo de São José, que foi um grande homem. Érica, eu estou muito feliz com o nosso papo. Eu quero muito agradecer a você por essa oportunidade que você deu às famílias, aos jovens, a compreenderem mais esse momento que a gente vive, para buscar saúde mental, saúde espiritual e também a conhecerem o setor juventude, o projeto Jovens em Missão e tantas outras iniciativas que a gente tem despontado aqui na nossa diocese. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade, foram altos papos mesmo, a gente falou sobre várias coisas e ainda daria para falar sobre muitas outras coisas, né? Foi muito bom estar aqui, espero que vocês gostem também desse programa. Eu estou à disposição, tanto como setor juventude, junto com a irmã Gilda, que também está à disposição. As pessoas que precisarem podem ligar lá na Cúria Diocesana, podem entrar em contato com a irmã Gilda. E como psicóloga também estou à disposição, né, nesse momento remotamente, posteriormente presencialmente em 3 cidades aqui da nossa diocese. Eu trabalho aqui na cidade ocidental, também no Valparaíso e no Jardim Gá, no município de Lusiânia. Estou à disposição e foi uma grande honra estar aqui. Foi muito legal mesmo. Espero que todos gostem. Alegria, eu quero estender esse abraço a você, a toda a sua família, a futura família também. É um prazer contar com a sua amizade, com a sua parceria e com esses altos papos. Muito obrigado. Pessoal, que você nos acompanhe sempre pelas redes sociais, pelo canal do Santuário, pelo aplicativo da Imaculada Mídia Web. Esse foi o Altos Papos de hoje. Muito obrigado pelo carinho, por nos acompanhar aqui. Salve Maria e que viva Cristo Rei.